A nossa aula de hoje, então, será sobre funções de agregação. Na aula passada, a gente focou bastante nas funções matemáticas que o SGBD ele disponibiliza para nós. E nessas funções matemáticas, vocês devem ter percebido que dá para fazer bastante coisa interessante. Nos exercícios nossos lá, deu para resolver Bhaskara, deu para resolver cálculo de distância entre pontos, dá para fazer muita coisa bacana com as funções de matemática. Eu só mostrei algumas das funções de matemática, não mostrei todas, mostrei as principais, porque também vai variar de SGBD para SGBD. Nós estávamos trabalhando lá com MySQL, os exemplos, e o MySQL tem aquelas funções matemáticas principais, e a maioria dos SGDBs implementa aquelas funções matemáticas. E eu pedi algumas coisas na listinha de exercício que não cabiam somente com aquela matéria. E aí nós vamos adentrar agora nas funções de agregação. Os conceitos são bem simplórios, é bem tranquilo de usar. Talvez tenha um pouquinho de dificuldade no começo, mas fazendo os exercícios, fazendo a prática, fica bem tranquilo de levar. Então vamos lá. A primeira e mais clássica função de agregamento, de agregação que nós vamos ver é a função AVG. A gente fala aqui no Brasil AVG, eu vejo bastante gente falar AVG, 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 mas é da palavra average, que é média em inglês. Tá? Então, abreviatura para média. Então, o que é que essa função retorna para nós? Retorna a média de uma determinada coluna. Então, o AVG ele vai trabalhar com colunas. Então, a gente vai sempre essas funções de agregação, elas vão trabalhar sempre com colunas. Então, observa a seguinte tabela, a tabela funcionário. Nós podemos perceber aqui que a tabela funcionário, ela possui alguns campos, aí, o campo ID funcionário, nome funcionário, idade, salário e departamento. Estes são os campos da tabela funcionário. Então, quando nós formos aplicar funções de agregação, nós vamos aplicar essas funções em colunas. Então, se eu quiser saber a média de salário ou a média de idade, eu estou aplicando isso sobre a coluna, sobre colunas. Tá? Vamos analisar a sintaxe de uso desse AVG. Então, observa aqui, select AVG, average é média, da coluna salário. Na aula passada, nós também vimos os alias, que é o apelido para o campo. Então, o apelido temporário que eu vou dar para esse campo, eu vou chamar esse campo de média salário. Onde que eu vou aplicar essa média, né? Em qual tabela? Na tabela funcionário. Então, esse AVG ele vai pegar a média de todos esses salários, né? Desse e desse. Essa tabela só tem 3 funcionários, então ele vai pegar a média dos 3 e vai calcular automaticamente a média entre os 3 funcionários. Se eu tivesse 100 funcionários, ele iria aplicar a média entre os 100 funcionários. Tá? Então, as funções de agregação elas vão trabalhar com as colunas. Vamos complicar um pouquinho isso aí. Não complicar, elaborar um pouquinho mais. Porque nós, no nosso cotidiano, na vida prática de um programador, não são apenas essas coisas simplórias que aparecem. Né? A gente precisa trabalhar, às vezes, com coisas um pouco mais elaboradas. Então, vamos analisar esse comando aqui, SQL. Select a média, AVG, do campo salário. Dei o alias para esse campo, chamei esse campo de média salário.
da tabela funcionário, onde o departamento é igual a TI. Então, eu tenho um filtro aqui. Então, ele não vai pegar todos os registros da coluna salário. Ele não vai fazer isso. Não vai. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os campos da coluna salário, onde o departamento é igual a TI. Onde o departamento é igual a TI. E aí nós temos aqui o salário de 9.999 e 2.500. Então, ele vai pegar esses dois caboclos aqui, esses dois registros, e vai fazer a média apenas entre os dois, que aí gerou o valor de 6.249,50. Nós já vimos os filtros nas nossas aulas passadas, né? O uso do where. Então, aqui eu posso criar filtros extremamente elaborados, né? Com ou lógico, com e lógico. Então, eu consigo criar filtros extremamente elaborados. Eu poderia colocar aqui departamento igual a TI e idade menor do que 30. Poderia colocar. Então, a minha condição de filtro aqui pode ser de acordo com a minha necessidade. Basicamente, eu vou montar esse filtro para resolver um problema que eu tenha de programação. Tá? Então, beleza. Essa aqui é a nossa primeira funçãozinha de agregação, ABG. A nossa próxima função de agregação é a sum. Sum, ele vai fazer o somatório mesmo, ele vai somar. Sum, ele vai somar. Então, observa o exemplo. Select, somar, o campo, a coluna, salário. Eu chamei isso aqui temporariamente de folha de pagamento e eu vou fazer essa soma do campo salário da tabela funcionário. Então, ele vai somar todos estes salários. Deu um total aqui de 15.099. Então, ele apenas somou. Detalhe importante, aqui nesse exemplo eu posso e devo utilizar também as funções de filtro. Né? Eu posso colocar uma cláusula where aqui e fazer um filtro mais elaborado e obter a soma de acordo com o filtro. Beleza. Uma outra também, todas essas funções de agregação, elas são muito utilizadas. Todas elas. No dia a dia prático de programação, vocês vão utilizar essas funções de agregação. E essas funções de agregação, elas são extremamente otimizadas. Então, você compensa que você faça elas no banco. Compensa que você utilize isso no banco, ao invés de criar um select sem função de agregação e depois, via programação, via código de programação, fazer as suas funções de agregação na unha. Eu já vi muita gente fazendo isso. Não faça isso, porque você vai desperdiçar processamento, vai desperdiçar memória, vai desperdiçar recursos do seu servidor sem necessidade. Utilize no banco, porque o banco é extremamente otimizado. Ele é extremamente veloz para trabalhar com essas funções de agregação. Essa próxima função aqui é a função count. Então, ela vai contar um número determinado de registros em uma instrução de seleção. Então, observa aqui o exemplo, select count id funcionário. Aqui pode gerar um pouquinho de confusão. Eu tenho o count, que eu estou vendo agora, e o anterior era o sum. O sum, ele vai somar esse mais esse mais esse. Ele vai somar. O count, ele vai contar. Então, não confundam aí. Count, ele vai contar. Ele vai contar os IDs funcionários, dê um nome para o meu alias aqui de total, da tabela funcionário.
Então, se a gente observar essa tabela funcionário, né, nós percebemos que ela possui apenas 3 registros. Tem apenas 3 linhas aqui, então ela possui apenas 3 registros. Então, olha só, se eu mandar contar os IDs funcionários da tabela funcionário, o que eu vou retornar como resposta é o número 3. Por que eu tenho esse número 3? Porque é a quantidade total de registros que tem na tabela. Como eu não coloquei filtro, ele vai pegar todo mundo, ele vai contar todos os registros que estão na tabela. Se eu colocar algum filtro, eu vou ter a quantidade de registros modificada. Então, observe o filtro aqui no exemplo de baixo. Vou selecionar, vou contar os IDs funcionários da tabela funcionário, onde o departamento é igual a TI. Se nós observarmos aqui a nossa tabela, que possui 3 registros, nós percebemos que tem apenas 2 registros com o departamento de TI. Então, olha só, o where departamento igual a TI. Então, o resultado da minha consulta será 2, que é o total destes funcionários. O total de funcionários que se enquadram neste filtro dado pelo where. Um detalhe bem interessante, né? Isso aqui é uma característica do MySQL, é que tá vendo que, olha só, eu estou buscando por departamento igual a TI, e lá no banco eu tenho armazenado TI maiúsculo, eu estou buscando por TI minúsculo, e mesmo assim ele me retorna 2 registros. Tá? Você consegue modificar essas configurações, né, do MySQL, basta consultar a documentação oficial. Então isso aí vai variar de SGBD para SGBD. Tá? Então esse aqui é o count, muito utilizado. Max, esse aqui é bem bacana, facilita bastante a nossa vida aí. Então vamos lá. O max ele retorna o máximo valor de uma determinada consulta. Então olha só, select max salário as total from funcionário. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, Estão sim. vendo a minha, Sim, professor. estão vendo a minha tela também, né? Sim. Beleza, tranquilo. Aqui com silêncio. Continuando então. Então o max ele vai retornar o valor máximo de uma determinada seleção. Então observa aqui. Select max da coluna do campo salário from funcionário. Quem que é o salário máximo aqui? É 99.999 e é o que ele retorna. O min, eu não vou perder muito tempo com o min, porque o min, ao contrário do max, ele vai retornar o mínimo de uma determinada seleção. Tanto o max quanto o min, eles podem trabalhar com a cláusula where. Você pode colocar um filtro aí, colocar where. Eu poderia encontrar o salário mínimo dentre os funcionários de TI. Então, eu colocaria ali where select min salário as total from funcionário where departamento igual a TI. Aí eu ia encontrar um salário mínimo dentro do departamento de TI. Tá, agora é um pouquinho mais elaborado. A gente vai adentrar para dentro do conceito de grupo. E a gente vai usar a cláusula group by. Geralmente nós usamos o group by com alguma função de agregação. Não faz muito sentido usar ele sem alguma função de agregação. Vamos tentar aqui
de uma maneira mais simples, entender o que está acontecendo. Olha, aqui eu busquei todos os funcionários. Então, ele me retornou os 3 funcionários cadastrados na minha tabela. Beleza. Na sequência, o que eu tenho aqui? Select AVG salário. E chamei isso aqui de média salarial. Vírgula departamento. Então, eu quero buscar o que? A média salário e o departamento. From da tabela funcionário. E eu vou agrupar isso, group by, eu vou agrupar pelo departamento. Como que isso vai funcionar? O group by e o AVG, eles vão trabalhar em conjunto. Então, o que ele vai fazer? Nós conseguimos perceber que, olhando para esse exemplo, que nós temos 2 departamentos. Se eu agrupar isso aqui, quantos grupos de departamento eu tenho? 2. Eu tenho o departamento de administração e eu tenho o departamento de TI. Se eu agrupar, eu tenho 2. Eu posso ter 100 funcionários em TI, 200 funcionários em ADM, 30 funcionários de engenharia. Se eu agrupar, eu terei quantos grupos? Eu terei o grupo de TI, que faz parte do departamento de TI, o grupo de ADM e o grupo de engenharia. Então, quando eu agrupo, eu junto coisas que são iguais. Eu vou agrupar coisas. Beleza. Eu agrupei e eu vou aplicar o AVG, a média, ao mesmo tempo. Então, o que ele faz aqui em conjunto? Ele agrupa e calcula a média para o grupo. Então, ele vai agrupar o departamento, certo? Agrupou o departamento. Então, ele vai calcular a média agrupada pelo departamento. Então, eu tenho uma média aqui do departamento de ADM e eu tenho uma média do departamento de TI. Então, eu consigo trabalhar com estes 2 em conjunto. Os 2 trabalham juntos aqui. E eu separo. Eu vou ter uma média de TI e uma média de administração. E eu posso, se eu quiser, aqui também colocar depois o cláusulo where aqui e filtrar mais um pouco isso aqui. Colocar um filtro. Deu para compreender isso aqui ou ficou muito abstrato? Mais ou menos, professor. Eu fiquei meio confuso aonde você vai agrupar as coisas. Onde isso aqui é realizado internamente no SGDB. Mas a situação problema que eu tenho aqui é o seguinte: eu quero saber a média salarial dos departamentos. Quanto que é a média salarial de TI e a média salarial de ADM, né, dos departamentos em si. Então, eu tenho que fazer um agrupamento. Então, internamente, o SGDB, quando vai executar essa instrução, ele vai agrupar os departamentos. Ele vai agrupar o que é semelhante. Por que ele vai agrupar os departamentos? Porque eu coloquei aqui, group by departamento. Beleza. Então, ele vai agrupar o que é semelhante. O que é semelhante aqui? O TI e o ADM. O TI é semelhante e o ADM está sozinho. Então, ele vai agrupar o TI, vai criar o grupo de TI e vai criar o grupo de ADM. Pelos grupos, e aí ele vai aplicar a função de agregação. Então, nesse exemplo aqui, ele vai aplicar a função de agregação AVG, que é a média. Ele aplica a função de agregação pelos grupos que são gerados. Então, como ele gerou 2 grupos, o grupo TI e o grupo ADM, depois ele aplica a função de agregação. E aí ele vai calcular a média de salário por cada grupo. Deu para entender mais ou menos? Sim, mas assim, o que seria, por exemplo, você falou que ele agruparia os grupos que eram parecidos. É É isso. iguais mesmo. Mas o que seria parecido aí? O que tem a ver o ADM com TI? Não, ele vai criar um grupo chamado TI e um grupo chamado ADM. 2 grupos. Ah, tá. Entendi. E aí Ele- ele vai botar a média geral de TI e a média geral de ADM. Exatamente. Ele cria 2 grupos. Se eu tivesse vários outros grupos, ele ia agrupar por departamento. Olha só o que eu poderia fazer aqui. Vamos ver se você compreendeu. Eu posso trocar aqui group by, se eu tirar departamento, eu posso colocar idade, group by idade. O que iria acontecer? Você consegue imaginar?
iria agrupar, tipo, as idades iguais. Exatamente. Agrupar os dois. Sim. E eu teria quantos E grupos aqui? seriam 2 grupos. 2 grupos. E aí, qual que seria a média de salário desse grupo e a média de salário desse grupo? Ah, sim, ele já ia mandar a média dos dois também, porque você botou média salarial. Exatamente. Ah, entendi. Beleza, obrigado. Valeu. Professor, Diga. ali no salário, ali, por ele ser parecido, não tem nada a ver não, né? Tipo assim, Não, deixar o 2.500 perto do 2.600 ali, não tem nada a ver, não, né? nada, não faz diferença. Ah, então Poderiam estar beleza. distintos. Poderiam estar Tranquilo. distribuídos aí pela tabela. Demorou. Beleza. Tá. Olha esse outro exemplo. Eu estou trabalhando com função de agregação, só que agora eu estou trabalhando com o count, não com o AVG. Então vamos lá, selecionar. Eu já abri esse chamado em sistema para verificação. Eu acho que alguém está com o microfone aberto aí. Vou trabalhar agora com o count. Então observe isso aqui, eu vou selecionar, vou contar os IDs funcionários, departamento, vou apresentar, da tabela funcionário. E vou fazer um grupo pelo departamento. Então o que ele vai fazer? Vai agrupar o departamento, os departamentos. Então terei 2 grupos aqui, o grupo TI e o grupo ADM. E ele vai aplicar um count. Então o count tem quantos em cada grupo? No grupo ADM eu tenho 1, no grupo TI eu tenho 2. É a mesma ideia do group by que a gente trabalhou com o AVG. Só que agora eu estou usando a outra função de agregação. Eu estou usando a função de agregação de contar, mas é o mesmo princípio. Só que agora eu estou contando. E aí ele vai agrupar por departamento, vai ter o departamento de TI e o departamento de ADM. Como eu estou aplicando a contagem, o count, quantos tem nesse grupo? 2. Quantos tem nesse grupo? 1. Ele está contando quem, né? Está contando esse campo aqui, né? Mas ele agrupou, isso aqui virou um grupo só. Quantos deste campo tem neste grupo? Tem 2. Quantos deste campo tem neste grupo? No grupo ADM? Tem um só. E aí eu tenho isso aqui como resposta. O nosso próximo é o sum. Olha só. É a mesma ideia, só que agora eu estou agrupando pelo salário pelo salário, eu estou agrupando, eu estou somando o salário e agrupando por departamento. O que eu tenho como resposta disso aqui? Eu tenho o total que é pago, eu tenho a folha de pagamento de cada departamento. Então, olha só, vou agrupar pelo departamento. Beleza, então tenho 2 grupos aqui, o grupo TI e o grupo ADM. O que é que eu vou fazer com esse agrupamento? Eu vou somar. Vou somar o quê? O campo salário. Então, no campo, ele vai somar esse com esse, e eu terei esse valor aqui no grupo TI. Ele vai somar o salário de ADM, como só tem um, eu terei a soma de um só, que só tem ele, no grupo de ADM. Isso aqui é mais um bônus, né? Acho que muitos de vocês já devem ter visto aqueles sistemas onde tudo sempre aparece em letra maiúscula ou sempre em letra minúscula, né? É mais comum tudo em letra maiúscula. Como é que a gente pode usar isso? Como é que a gente pode fazer isso? Só usar ou o you case ou o L case. O case é de uppercase e o L é de lowercase. Upper é maiúsculo e lower é minúsculo. Então, olha só. O nome estará em maiúsculo e o departamento estará em minúsculo. Então, nome e departamento. É só uma funçãozinha a mais. Não é a função de agregação. É uma coisa a mais que eu trouxe para vocês. Having. Muita gente tem problema com o having e não é difícil de entender como é que ele funciona. Então vamos lá. Having é utilizado sempre em conjunto com group by e funções de agregação.
O exemplo abaixo seleciona todos os grupos que possuem folha de pagamento superior a R$ 2.600. Então, olha só. Eu quero mostrar todos os grupos que tenham salário acima de R$ 2.600. Como é que eu faço isso? Vou lá, Select, departamento, From, funcionário, Group by, departamento. Beleza. E eu vou usar o Having para fazer esse filtro. Having sum, o somatório do campo salário, maior do que 2.600. Detalhe importante. Muitos de vocês devem ter batido na cabeça agora. Ué, não posso usar o where? Olha só. Select departamento, from, funcionário, where, sum, salário maior do que 2.600. Group by, departamento. Não funciona. Isso aqui vai dar erro de sintaxe. Para eu poder trabalhar com funções de agregação e filtro dessa natureza, maior, menor, igual, né, com funções de agregação, com o resultado da função de agregação, eu fazer alguma operação lógica, eu tenho que usar o having. Senão eu não consigo. Porque o where, ele é utilizado como filtro antes da aplicação da função de agregação. Então, se eu tentar usar o where aqui, internamente, não vai dar erro sintaxe mesmo, mas internamente não vai funcionar porque as funções de agregação são sempre realizadas depois do filtro where. Então, eu não consigo colocar where, sum, salário, alguma coisa. Eu não consigo. Eu só consigo trabalhar com filtro e função de agregação se eu trabalhar com o having. Nada impede que depois, eu coloco aqui depois, where, eu coloque aqui departamento igual a TI ou departamento igual a DM. Aí funciona, beleza. Porque eu não estou aplicando o filtro na função de agregação. Estou aplicando o filtro depois, em outra. Eu não estou aplicando diretamente. Eu não estou aplicando diretamente, não. Eu não estou aplicando na função de agregação. O filtro eu estou fazendo na minha consulta, não na minha função de agregação. Filtro com função de agregação sempre com o having. Tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje.